Olá, meus queridos, sejam bem-vindos aqui ao canal Abusos Nunca Mais. Eu me chamo Eliane, sou terapeuta cognitivo-comportamental cristã e eu venho trazer aqui mais uma vez, um tema para vocês. E hoje eu vou falar sobre o casamento. Por que os narcisistas querem casar? Por que eles têm tanta pressa de se casar, né? Por que será? Isso é para eles terem um status, né? Eles querem estar ali sobre o controle. O casamento é como se fosse ali um poder para eles. Eles assumindo ali o poder de ser o controlador da situação. Eles veem um casamento, o casamento como um negócio, porque ali eles vão controlar a sua vítima, né? Ali ele que vai dar a última palavra, porque é tudo sobre ele. O que ele vai ganhar em relação a esse casamento, né? O que ele vai extrair de bom, mas para ele mesmo, né? Eu falo ele, gente, porque aqui o grande público é mulher, né? Então por isso que eu estou falando ele, mas existe narcisista mulher também. Então, o narcisista, ele, após o casamento, ele se sente ali mais fortalecido, porque ali ele tem a sua esposa como uma posse dele, como algo que ele pode usufruir, ele pode usar da melhor forma que ele achar. E essa melhor forma é exercendo o controle, né, sobre a vítima. E isso traz ali um desgaste muito grande para a vítima, porque ela no início ela não vai conseguir entender que está sendo manipulada, porque é uma coisa assim que é bem sutil. Aos poucos eles vão tomando conta da situação e vão ditando as regras, né? Porque tudo é de acordo com o que ele acha que tem que ser, da maneira que ele quer, né? E a vítima tem que se moldar em relação àquilo que ele deseja. Então, se você for sair, você vai ser controlada, ele vai querer saber a hora que você vai chegar, ele vai estar te ligando, ele vai querer saber o tempo todo com quem você está, por que você está demorando. É tudo sobre controle. Em casa, ele vai querer saber por que você não fez determinada coisa, por que você não arrumou o armário naquele momento, que tem que ser daquela forma, e por que aquela roupa, você colocou aquela roupa para sair. Ele sempre acha que aquela roupa não está boa, porque tem que ser aquela roupa que ele acha que está bonita, não a que você escolhe. Então é tudo sobre controle, né? Eles casam para controlar a sua esposa. E aí quando vem os filhos, ele também fica ali manipulando os filhos a favor dele, para que a vítima fique ali se sentindo sozinha e faça sempre o que ele quer. Na maioria das vezes escolhe um filho como extensão dele, para que esse filho possa ali validar tudo que ele fizer, tudo que ele falar. Porque é por isso que ele escolhe um filho, para elogiar, para estar sempre ali, né, incentivando, porque ele quer um retorno. É tudo sobre ele, o retorno desse filho, para que ele se sinta validado. E a família traz, né, esse poder para ele fazer as coisas da forma que ele quer, né, da forma que ele deseja,
para que esteja tudo sob o controle dele. E perante os outros, né, ele tem ali aquele status, né, de homem bom, de homem generoso, de homem que cuida da sua esposa com muito carinho, né? Ele usa aquela máscara de bom homem, de bom pai, mas na verdade não é isso, porque eles são extremamente egoístas. É tudo sobre ele. Eles se casam também para ter a mulher ali, fazendo tudo para ele. Na maioria das vezes, né? Cozinhando, lavando, passando, fazendo, né, as honras da casa, tudo para servi-lo. Então, isso para o narcisista é muito bom. O casamento é algo que é maravilhoso para o narcisista, porque é ali que ele consegue tudo o que ele quer. E ele, no início, ele é bem generoso, carinhoso, atencioso, mas depois ele vai se tornando uma pessoa extremamente egoísta, individualista, não se mostra presente. Quando você fala, ele não está nem aí, ele está olhando para o celular ou está olhando para a televisão, ele não olha nos seus olhos quando fala com você, ele não presta tanta atenção no que você tem para falar, ele não enxerga a vítima, porque ele vai se desconectando momentaneamente, né? Passo a passo ele vai se desconectando, porque o narcisista é assim, aos poucos ele vai deixando cair a máscara e você vai vendo que ele não é a mesma pessoa que você, com quem você se casou. E aí você vai sentindo que há algo estranho, há algo errado, você vai se sentindo assim, sozinha, né? E você vê que o que você fala já não tem tanta importância. Você recebe um elogio uma vez ou outra para que ele te manipule, né? O narcisista usa os elogios para manipular. Então, é tudo sobre ele. Quando ele quer, da forma que ele quer, na hora que ele quer. E tudo isso ele tem facilidade para exercer dentro do casamento. Fica fácil para ele agir da forma que ele quer, porque ele sabe que a esposa não vai deixá-lo, principalmente quando tem filhos, né? E aí ele faz certas coisas que desagradam a vítima, né? E aí a vítima chama para uma conversa pensando que está falando com alguém normal, mas não está. Até então ela ainda não sabe que ele é um narcisista. E aí ele se mostra muito arrependido, pede perdão, fala que aquilo não vai acontecer mais, que não era a intenção de machucá-la e que foi sem querer, que ele não pensava que ia machucar a vítima dessa forma e que isso não se repetirá mais. E aí a vítima acredita. E aí a vítima dá mais uma chance e com o tempo ele volta a fazer tudo novamente. Ele comete o mesmo erro. Mas por que isso acontece, meus queridos e minhas queridas? Ele faz isso propositalmente. Porque o narcisista, ele faz tudo para te machucar realmente. Então ele sabe que aquilo te machuca. Na hora certa ele vai lá na ferida novamente e vai abrir novamente a sua ferida. Porque ele sabe que aquilo ali você já conversou,
você já falou. E aí, o prazer dele é ir lá e machucar de novo. Simplesmente isso, né? E ele faz isso repetidamente várias vezes, várias vezes. E você, como uma boa esposa, perdoadora, né? Porque o perdão, muitas vezes, muita gente prega por aí que você tem que perdoar e ficar ali na situação engolindo o sapo, né? Entre aspas. Mas não, o perdão é sobre você perdoar, você estar em paz com você mesma, mas você não precisa continuar numa situação em que você está sendo abusada. E aí você entende que você tem que perdoar e tem que ficar ali naquela situação. E aí você perdoa, o narcisista vai lá e faz de novo. E aí você perdoa, o narcisista vai lá e faz de novo. Tem religiões que pregam que você precisa estar ali, baixando a cabeça o tempo todo. E perdão não quer dizer isso. Né? Quando Jesus falou, perdoai 70 vezes 7, você pode perdoar sim, sempre. A gente precisa perdoar sempre, mas a gente não é obrigada a permanecer com um abusador. Porque Deus quer te ver bem, não quer te ver doente, não quer te ver para baixo. Deus te deu vida com abundância. Não é para você ficar ali à mercê de uma pessoa abusadora, né? Uma pessoa tóxica, uma pessoa que te mente para você o tempo todo, dizendo que vai mudar, que não vai fazer mais, e vai lá e repete o mesmo erro. Nós somos falhos. Nós, quando pedimos perdão e nos propomos a mudar, nós não queremos mais repetir o mesmo erro, porque a gente quer evoluir, a gente quer crescer, a gente quer amadurecer. Então, se a pessoa está falando para você que vai mudar e não muda, isso quer dizer que ele não te respeita, que ele está rindo da tua cara por trás, porque você está sempre ali perdoando e ele está sempre fazendo a mesma coisa. Então, você acha que Deus se agrada disso? Você precisa se respeitar e procurar se afastar dessa situação. Seja quem for, seja pai, seja mãe, seja quem for. Se alguém não te respeita, afaste-se, porque senão você fica doente. Você fica com depressão, você fica com problemas emocionais, você não se reconhece mais, sabe? Então é hora de você dar um ponto final nessa situação. E é por isso que os narcisistas gostam tanto do casamento, porque ali ele faz e desfaz do jeito que ele quiser, da forma que ele quiser. E a vítima fica ali à mercê dele, principalmente quando é dependente financeiro dele, principalmente quando está ali, né, cuidando da família, cuidando dos filhos, porque isso é uma missão invisível, quase ninguém enxerga esse tipo de trabalho, mas é um trabalho dedicado com muito amor, com muita dedicação, mas que poucos dão valor, principalmente o narcisista. No momento certo, ele vai pisar em você, ele vai rir da tua cara, ele vai olhar na tua cara e falar, você depende de mim. Sabe, você cuidou dele, da casa dele, quer dizer, a casa é de todos, mas da casa, do lar, da família, você se dedicou. E o que você ouve? Você depende de mim. Na família, um depende do outro, porque ali é uma família, né? Todos estão ali interligados, conectados. Precisamos sim um dos outros sempre. Mas o narcisista não precisa de ninguém. Ele é autossuficiente, ele é poderoso, né? Ele é o bambambam da situação, sabe? Ele não precisa de ninguém. Quem precisa dele são os outros, principalmente a vítima. E
e ali ele te deixa ali totalmente triste, né? Emocionalmente abalada, porque ele não reconhece o que você faz pela família, a dedicação. E vai ser sempre assim, né? Ele sempre te usando, tudo vai ser sobre o que ele quer, como ele gosta, e se você não fizer, vai ter o tratamento de silêncio, que é isso que ele faz, para que você se sinta mais culpada, para que você se desestabilize e comece a falar, a gritar dentro de casa, né, a se sentir assim totalmente desamparada, que é assim que a vítima se sente dentro de uma família com narcisista, totalmente desamparado. E aí você começa a querer se defender, a querer entender o que está acontecendo, a discutir com o narcisista. E aí quando você fala, e quando você aumenta a voz, e quando você quer escutar dele, por que isso tudo está acontecendo? Ele vira para você e fala: por que você está falando desse jeito, dessa forma? Você está desequilibrada. Você precisa de um tratamento, né? Então, o narcisista ele casa para isso, para controlar, para usar, para abusar, para puxar os filhos para ele, para você ficar sozinha ali na situação, para você se sentir um nada. É para isso, para ele ter o controle sobre tudo, para ele ser bem visto pela sociedade, pelos outros lá fora, porque lá fora ele é maravilhoso, né? Se ele tem dinheiro, ele vai ser mais bem visto ainda, né? Porque vivemos num mundo materialista. Somos bem vistos pelo que temos, não pelo que somos, né? E aí ele faz a festa, né? O narcisista grandioso, que tem uma vida financeira melhor, ele age como se estivesse ali comprando a vítima. Quando você está chateada com ele por alguma coisa, ele vai lá comprar algo para te agradar, uma flor, um bombom, um chocolate, algo que você queria muito, aí ele vai lá e compra. Mas não é porque ele está sendo bom, não. É porque ele está te manipulando para que você fique boazinha novamente, para que você perdoe por todos os abusos, né? E aí ele volte a fazer tudo novamente. Tudo se repete. É assim que acontece. Por isso que o casamento é um prato cheio para o narcisista. Eles amam o casamento. Mas não é porque te amam, não. É porque ele é tudo sobre ele. É porque ele vai te usar. É porque ele vai satisfazer as vontades dele através de você, da própria vítima, né? É bem assim que funciona. Então, meus queridos, minhas queridas, quando vocês entenderem de verdade como funciona o narcisista, vai ficar mais fácil para você se blindar, para você sair dessa situação da melhor forma possível. Se for pai, se for mãe, não dá para sair totalmente da situação, mas pelo menos você vai se afastar um pouco emocionalmente, para que você tenha saúde mental e emocional. Se você tiver filhos pequenos, você vai usar a pedra cinza com esse narcisista, você não vai dar mais munição para ele ficar ali, né, te manipulando, te usando. Deus vai te dar sabedoria para você fazer as coisas com discernimento, falando ali o momento certo, na hora certa, com frases curtas, para que o narcisista não se sinta ali à vontade para entrar numa nova discussão contigo. Então, assim ficará mais fácil para você entender, e aí você vai cuidar melhor de você
Você vai buscar uma terapia, um profissional da sua confiança. Você vai fortalecer o teu emocional para que você possa estar preparado para se afastar dessa pessoa que te faz tanto mal. Ou para você, de repente, encerrar um relacionamento que você vê que não tem mudança da parte dele. Então, quem precisa mudar é você. E isso tudo vai levar um tempo, é um processo. Você não precisa fazer as coisas assim, né, abruptamente, de uma hora para outra, porque as coisas têm que ser aos poucos. Você precisa ir se fortalecendo para depois sim, né, você se planejar financeiramente, se planejar emocionalmente para sair dessa situação bem com você mesma. Cuide-se, né, se priorize, coloque-se em primeiro lugar. Quando você entender como funciona o narcisista, você vai entender que você precisa se colocar, né, na prioridade de tudo. E que se você continuar nessa situação, você só vai adoecer, porque as doenças vêm, né? Elas reverberam no nosso corpo, no nosso emocional, no nosso mental, porque o narcisista gosta muito de confundir as vítimas. É por isso que eles fazem o tratamento de silêncio. Então, se priorize, cuide-se. Você merece o melhor, você não merece migalha. Você vai entender que você merece muito mais e que você está com a pessoa errada e que não é culpa sua. Você apenas pensava que a pessoa era de um jeito e se mostrou de outro depois. A culpa não é sua. E você despertou para a verdade. E agora você precisa fazer algo com o que você está vendo. A verdade se mostra para você. E é tudo sobre o que você vai fazer a partir de agora. Porque é isso que vai fazer toda a diferença na sua vida. Tá bom, meus queridos? Então, eu fico por aqui. Espero que esse vídeo tenha ajudado de alguma forma. Se eu ajudei, deem seu like, compartilhem, comentem. Se vocês puderem compartilhar com pessoas que estejam passando pela mesma situação ou por um relacionamento tóxico, que esteja se sentindo presa, sem força para agir, né? Que você possa também compartilhar esse vídeo com essa pessoa, porque de alguma forma, né, esse vídeo vai ajudar, né? E o importante de tudo é você ter fé em Deus, porque às vezes a força nem vem da gente, porque às vezes a gente está sem força, independente da sua religião. Se você tiver fé em Deus, confiar, é Ele que vai te dar força para você sair dessa situação. Eu falo por experiência própria. Por isso eu estou aqui, passando aqui esse vídeo para vocês, tá bom? Então, obrigada aí pela presença de todos, espero ter ajudado e até um próximo vídeo. Tchau, tchau.